Funções lógicas. As funções lógicas são funções que a gente pode usar no Google Planilha, com as quais nós podemos determinar o valor de uma célula baseada numa condição. É muito útil essas funções dentro de uma planilha. Otimiza bastante, né? Automatiza bastante coisa nas nossas planilhas. Ao usá-las, nós podemos determinar se um aluno, por exemplo, né, está em situação de reprovado, reprovado, ou se um funcionário se encaixa ou não num critério de aumento, né, e entre outras coisas que precise de um teste ali para você determinar algum valor, seja para determinar um cálculo ou um texto, né? E para elas, sempre é necessário ter uma condição, né? A gente testa essa condição que resultará em um valor lógico, que a gente costuma chamar de verdadeiro ou falso. Essa função aqui é a função C. É uma das principais funções lógicas que a gente tem. Então, é uma função bastante interessante, pois permite ao usuário da planilha construir expressões condicionais, avaliando e apresentando diferentes resultados conforme uma cláusula avaliada. E olha só como é o formato dela. A gente coloca aqui, né, igual C, coloca uma condição, tá? Já vamos saber o que é essa condição. E aqui o valor se essa condição for verdadeira ou o valor se essa condição for falsa, né? Sempre separadinho aqui por ponto e vírgula, tá? Aqui a gente pode colocar um texto ou até cálculos também, direto, uma multiplicação, né? Ou uma outra fórmula, podemos colocar aqui dentro. Então, o que é essa condição? Essa primeira cláusula aqui da nossa função C. Né? Uma condição é uma comparação entre dois valores. Né? Então, para a gente comparar dois valores, nós podemos ter esses formatos aqui. Temos que usar esses símbolos aqui para poder fazer a comparação e ter uma condição. A gente chama esses símbolos aqui de operadores relacionais. Então, aqui eu tenho uma comparação se 5 é maior do que 2. É uma condição. 5 é maior do que 2, né? A gente coloca essa comparação aqui dentro da nossa cláusula de condição. Tá? Então, ó, a gente tem que usar, quando for usar maior, usa o símbolo de maior. Quando for menor, usa o símbolo de menor. Quando for maior ou igual, usa este símbolo de maior junto com a igualdade. Quando for menor ou igual, este daqui. Quando for igual, é só um igualzinho aqui, né? E quando for diferente, é esse daqui, tá? Então, eu vou fazer aqui na nossa planilha, para a gente ver como é que resulta isso. E toda vez que a gente tem uma comparação, a gente resulta num valor de verdadeiro ou falso. Tá? Então, eu vou colocar aqui, vou primeiro fazer com valores absolutos, né? Então, vou colocar igual, 5 é maior que 2, ele vai dizer para mim se é verdadeiro ou falso. Tá? Deixa eu colocar bem aqui, nessa de baixo, para ficar certinho aqui. Colocar o igual aqui, se 5 é menor do que 2, ele diz que é falso. Se 5 é menor, no caso é maior, igual a 2, ele dá verdadeiro. Se 5 é menor, igual a 2. Se 5 é igual a 2, somente 5 igual a 2, dá falso. E se 5 é diferente, abre o símbolo de menor com o de maior do que 2. Vou colocar igual aqui, senão ele não produz o valor lógico. Então, aqui na nossa condição, a gente pode colocar tanto valores absolutos, como eu coloquei, como também eu posso fazer com referência. Olha só, eu coloquei número 1, número 2, né, todas as condições aqui. E aqui dentro, ó, eu peguei só as referências. Coloquei igual, ó,
Vou até apagar para fazer. É igual, seleciono aqui o 5, coloco o sinal de maior que 2, ele vai aparecer para mim aqui verdadeiro. Tá? A mesma coisa aqui. Usando referências nesse caso, né? 5 é menor do que 2, ele faz isso. Então, para os outros casos, também é a mesma coisa, e eu vou fazendo. Tá? Então, esse conceito aqui de comparação, ele é muito importante para a gente utilizar na nossa função C. Tá bom? Toda vez quando a gente tem uma condição, ele vai retornar um valor de verdadeiro ou falso. Para fazer essa condição, precisamos utilizar os operadores relacionais. Tá bom? Olha só, como é útil a gente ter a função C. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar para determinar se um aluno está aprovado ou não. Olha só. Essa daqui mesmo, 8. Tá bem aqui. Coloquei a planilha, o semestre, o nome da professora, a média, a nota de cada aluno. Então, com a função C, você tem que fazer o igual, colocar o nome da função, C, né? Colocar a comparação aqui. Então, eu vou dizer, se a nota for maior, igual a quê? A 6. Selecionei aqui. Então, o aluno só vai ser considerado aprovado se ele tiver a nota maior ou igual a 6. Tá? Então, aqui vai dar um resultado de verdadeiro ou falso, como bem aqui. Se for verdadeiro, eu coloco a mensagem aqui. Aprovado. Ponto e vírgula. Agora, se essa condição aqui for falsa, coloco o valor aqui. Reprovado. Fechar aqui, dou Enter. Tá? Então, significa que a Ana Cláudia está reprovada porque ela tem nota 2. E ela tem que ter nota 6 ou superior. Por exemplo, se eu colocar 6 aqui, ó, ela já fica aprovada. Tá vendo? Então, você pode repetir para cada um e você automatiza esse processo aqui todinho. Ó, nesse caso aqui, está tendo um erro, né? Vamos ver qual é o erro que a gente tem? Ah, tá. Ó, aqui só está dizendo que se B8, né, for maior ou igual a B5, e não é B5, é B4. E aqui ele tem que ser maior igual a B5, né? Aprovado, recuperação. No caso aqui eu coloquei recuperação no outro, né? Então, colocar aqui aprovado, recuperação. Vou colocar reprovado para todos. Vamos ver se eu puxar aqui, ele resolve tudinho para mim? Foi. Tranquilo. Agora, dentro da cláusula C, ainda, nós podemos fazer cálculos dentro das condições se for verdadeiro ou falso. Por exemplo, nesse daqui, eu não fiz cálculo, eu apenas coloquei um texto, tá? O texto tem sempre que ir entre aspas duplas aqui. Mas eu posso fazer cálculos aqui dentro, tá? Que vai ser esse exemplo que a gente vai ver agora. Então, só relembrando o formato dela, né, dessa função, ela tem a condição, nós já sabemos o que é uma condição, resulta no valor se é verdadeiro ou falso. E aí, se o valor for verdadeiro, vai ser executado isso, se não, vai ser isso daqui. Então, a gente pode colocar cálculo aqui dentro. Se for verdadeiro, eu faço um cálculo. Se for falso, eu faço outro cálculo. Então, como é que é isso? Olha só. Esse problema aqui, a gente tem um funcionário, o salário dele, e a gente vai ter um aumento, um cálculo de aumento, se o salário dele for abaixo de 1.000, né, a gente vai ter um aumento de 40%. Se o salário dele for maior do que 1.000, a gente vai ter um aumento somente de 30%. E aí, com o cálculo desse aumento, a gente consegue calcular o novo salário, né, que é o antigo mais o novo. Tá? Então, vamos ver aqui
como funciona? Olha só, vou apagar aqui esses dois. Deixa eu ver aqui em cima. E eu vou colocar aqui a função C. E eu vou dizer se o salário for menor ou igual a R$1.000, R$1.000, vou colocar aqui ponto e vírgula, eu vou colocar a primeira condição se for verdadeira. Então, se for verdadeira, eu vou pegar o próprio salário e multiplicar por 40%. Agora, se isso daqui não for verdadeiro, né, ou seja, vou colocar outra condição aqui, eu vou colocar que o salário, selecionar salário de novo, vai ter um aumento somente de 30%. Tá? Ponto e fechar aqui com parênteses. Vamos ver se vai dar certo. Deu. Olha só, eu calculei o aumento. Olha como ficou. Tá? Então, se o salário for 1.000, eu tenho um aumento de até 1.000, né? Tem um aumento de 40%. Se for acima disso, só tem um aumento de 30%. Então, o novo salário vai ser a junção dos dois, né? Esse daqui mais esse daqui. Tá vendo? É importante saber também que aqui dentro a gente pode colocar, inclusive, outros Cs aqui dentro, colocar outras funções aqui dentro também. A gente pode trabalhar bastante aqui com essa função C. Operadores lógicos e, ou, e, não. Quando estamos usando a função C, pode ser necessário o teste de mais de uma condição. Só vamos voltar aqui para a gente ver, né, a função C. Então, aqui tem uma condição, né, e o valor se for verdadeiro e o valor se for falso. Às vezes, nós precisamos de mais de uma condição aqui. Tá? Então, é aqui que a gente precisa usar os nossos operadores relacionais. Não necessariamente aqui. Pode ser que nós tenhamos uma outra expressão C aqui e nós precisamos colocar aqui os nossos operadores. Tá? Então, esses são os operadores e, ou não. Quando isso for necessário, devemos juntar o resultado de cada condição com um operador lógico. Né? Esses três operadores lógicos aqui. Ao se realizar a junção, um valor lógico de verdadeiro ou falso também é retornado. Tá? Olha só. Primeiro, vamos entender como é que funciona cada um desses operadores e depois nós vamos aplicar ele dentro da função C. Então, tem cada um aqui, olha como é que a gente utiliza. Tem uma condição aqui, outra condição, e eu quero fazer a junção das duas para produzir um valor, né, lógico, de verdadeiro ou falso. Então, é a mesma coisa que eu estiver fazendo, condição 1 e condição 2. Né? Só que eu coloco nesse formato aqui. E aí ele vai me mostrar um resultado aqui. A mesma coisa para o ou e a mesma coisa para o não. E aí a gente vai ver aqui como funciona. Ó, aqui eu tenho duas condições. Tá? Então, ó, uma condição, só uma condição já tínhamos feito anteriormente, agora são duas, né? E aqui eu coloquei cada um dos operadores, né? Cada operador ele produz um valor verdade, né? Comparando duas condições. Então, olha só, vou dar um duplo clique para a gente ver como é que está aqui a fórmula. Aqui é só um texto só para a gente servir como guia. Então, eu coloquei, ó, 5 é maior que 2, vai dar um valor verdade aqui, tá? Um valor verdade verdadeiro. E aqui temos outra condição, que é 8 é igual a 8. E aí vai dar um valor verdade, também verdadeiro. Então, aqui, ó, condição 1, condição 2. Então, os dois são verdadeiros, então significa que a expressão E vai dar verdadeiro. Tá? Então, ó, aqui produz um valor que é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, né? Dá verdadeiro. Olha só. Agora, para os outros casos, também é a mesma coisa. Eu coloquei aqui o E, mas aqui, nesse caso, 1 é falso.
Então, o resultado das duas condições aqui, usando o operador E, vai dar falso. Ó, veja bem. Então, ele diz aqui, quando a gente está usando o operador E, sempre está envolvendo duas condições, tá? Então, vai ser sempre verdadeiro se ambas as condições forem verdadeiras. Se uma delas for falsa, vai dar sempre falso. Olha só, nesse exemplo aqui dessa coluna. Só aqui no primeiro caso, as duas são verdade. Verdadeiro e verdadeiro. Então, deu verdadeiro. Nos outros casos, pode reparar que pelo menos um é falso. Tá? Então, aqui vai dar falso também. Já aqui no OU, também envolve duas condições, só que para dar falso, as duas têm que serem falsas. Todos os outros casos é sempre verdadeiro. Olha só. Então, verdadeiro se alguma das condições for verdadeira. Falso se ambas forem falsas. Tá bom? Já o não é a negação. Então, se eu tenho verdadeiro, ele vai ser falso. Se vai ser falso, ele vai ser verdadeiro, quando eu estou negando uma coisa. Então, nesse primeiro caso aqui, é verdadeiro. Então, como é que eu nego ele? Coloco um nãozinho antes. Tá vendo? Então, o não, a forma negativa de 5 maior que 2, né, vai ser falsa. Por quê? 5 maior que 2 é verdadeiro, a negação disso é falso. Tá? E aí a mesma coisa. Quando tu nega alguma coisa, ela vai ter o valor oposto do que ela tinha anteriormente. É a mesma coisa aqui. Tá? Então, isso aqui é só para a gente exemplificar como funciona, né? Duas condições. Eu tenho um operador entre as duas, e aí qual é o valor produzido quando eu estou comparando uma com a outra. Tá bom? Vamos ver como é que a gente usa isso na prática. Então, a gente só usa o E quando a gente tem mais de uma condição, certo? Olha só, nesse mesmo problema que a gente tinha visto anteriormente, nós só tínhamos um teste a ser feito, né? Que era ver se a nota era maior do que 6, maior ou igual a 6. Se fosse, a gente colocava como reprovado, se não, era reprovado. Mas veja só, agora eu mudei um pouco e eu quero saber também quais são os alunos que ficaram de recuperação. Então, além de um teste, nós vamos ter outro teste também aqui. Por quê? A condição da recuperação é que a média tem que ser menor que 6 e tem que ser maior ou igual a 4. Então, aqui são duas condições, né? Então, para esse caso, nós vamos ter que usar o operador E. Tá? E aqui, nesse outro caso, ele vai ser reprovado. É interessante também que, nesse exemplo, a gente vai ver um encadeamento de C. Um C dentro de outro C. É bem interessante esse exemplo. Então, vamos voltar aqui para nós vermos como é que funciona, na prática, esse exemplo de operador lógico. Então, vou colocar aqui, igual C. A primeira condição é saber se a média é maior ou igual a 6 para dizer que o menino está aprovado. Então, vou colocar se for, na verdade, aqui, né, a nota dele for maior ou igual a 6, ponto e vírgula, vou colocar a situação dele aqui. Aprovado. Beleza, fiz o teste de uma condição. Mas agora, nós não temos só reprovado, nós temos recuperação e reprovado. Então, aqui, ao invés de ser o reprovado, eu vou colocar outra função C, que eu vou fazer de novo isso daqui, só que dentro desse primeiro C. Então, eu vou colocar se... Vou colocar aqui só recuperação, e depois eu volto para explicar, só para ficar mais didático. Recuperação, né? E aí eu vou colocar aqui barra o outro que é reprovado. E eu vou fechar o nosso primeiro C aqui dentro. Vai dar um erro, vou dar um Ctrl+C aqui só para dar um erro, porque
isso aqui não está correto. Tá? Mesmo se eu mudar aqui, por exemplo, se eu colocar 4 aqui, ele vai dar um erro porque eu não calculei isso daqui, tá? A recuperação. Então, aqui nós vamos ter que ver aquela questão de usar o E-lógico, fazer o teste de duas condições. Quais são? Que é que a média vai ter que ser maior ou igual a 7 e menor ou igual a 6 para ele ter recuperação. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, vou dar um duplo clique e vou consertar isso daqui. Tá? Então, como eu tenho duas condições aqui para testar, eu tenho que usar o operador E. E, vou colocar aqui, é assim que a gente usa ele, né? E vou colocar a minha primeira condição. É que a média, ela tem que ser maior ou igual a 4, né? E colocar o ponto e vírgula. E a média também tem que ser menor do que 6, né? Fecho aqui, né? E vou colocar aqui agora recuperação. Deixar isso daqui. Então, ficou pronto. Tá vendo? Ó? Então, eu tenho o primeiro teste aqui, que é aprovado, se a nota for maior ou igual a 6. Depois, eu tenho um outro C dentro do meu primeiro C, né, que vai testar se ele ainda está de recuperação ou reprovado. Mas na recuperação, eu tenho dois testes, que é a média tem que ser maior ou igual a 4 e tem que ser menor do que 6 para ele ficar de recuperação. Se ele não tem isso daqui e nem isso daqui, significa que ele está reprovado. Vamos ver se deu certo aqui. Olha só, ele está reprovado. Tá? Foi nesse daqui que eu fiz? Sim. Então, é só pegar para cá, arrastar para todos. Então, nesse exercício aqui, a gente pode ver duas coisas. Né? Tanto o uso do E-lógico, onde a gente tem um teste de duas condições, tá vendo aqui, com o E. E também a gente está vendo o encadeamento de C, que é um C dentro de outro C. Então, isso daqui, pessoal, pode se estender. Se a gente tiver muitas condições, você vai colocando um C dentro de outro C, dentro de outro C, e assim, por aí vai. Tá? E a gente vai ter alguns exercícios para poder exercitar isso.